Olá, como estamos na manhã de hoje? Nosso tema hoje vai ser substantivo. O que é substantivo, né? No estudo das classes das palavras, o substantivo é a palavra que nomeia os seres. É a classe de palavras com que a gente denomina os seres, sejam eles animados ou inanimados, concretos ou abstratos. Nomeamos os estados, as qualidades, as ações, as emoções. Então, as palavras que nós usamos para denominar esses seres, nós chamamos de substantivo, ok? Esse substantivo, ele pode ser próprio, é quando ele dá nome a um ser específico, e aí ele é escrito com a primeira letra maiúscula. Portugal, Camila, Sergipe, Antônio. Então veja, Portugal é o nome próprio porque ele denomina um ser específico dentro de um grupo. Que grupo é esse? O grupo de países. Camila, entre as pessoas, entre os seres humanos. Então, Camila é um nome específico, por isso é chamado de substantivo próprio e deve ter a sua grafia com a primeira letra maiúscula, ok? Também temos o substantivo comum, que é aquele que dá nome aos seres gerais da mesma espécie. Então, nós temos pato, nós temos homem, nós temos cidade ou nós temos gato. Então, dentre os animais, dentre dos felinos, nós temos o gato. Então, se você tem um gato de que gosta muito e o nome do seu gato é Antônio, então gato é um substantivo comum porque se refere a todos os gatos daquela espécie. Mas o seu gato específico, que você botou o nome de Antônio, Antônio é um nome próprio do seu gato. Cidade se refere a todas as cidades. Mas quando você fala o nome de uma cidade específica, Monte Alegre. Então, Monte Alegre, substantivo próprio e deve ser grafado com letra maiúscula. Os substantivos comuns não têm essa necessidade de grafia com letra maiúscula, dependendo da posição dela na construção da frase que você está fazendo. Observe o nosso exemplo. Camila trouxe seu gato para a cidade. Observe, nós temos aqui três palavrinhas destacadas. Camila, gato, cidade. Camila é próprio porque se refere a uma pessoa dentre as mulheres, dentre os seres humanos. Gato refere-se às espécies de forma geral. Cidade também refere-se de forma geral. Portanto, o homem viajou para Portugal com seu pato. Homem, Portugal e pato. Exemplo de substantivos simples, próprio e simples. Julie era um lobo solitário, pois vivia longe de sua alcateia. Observe que nós destacamos três palavras: Julie, lobo, alcateia. O que nós destacamos aqui foi que Julie, lobo, Julie era um lobo. Então, lobo se refere a todas as espécies de lobo. Mas, nesse caso, nessa construção, nós estamos falando de um lobo específico. Quem é esse lobo? Julie. Então, Julie, nome próprio, porque refere-se a um indivíduo específico de uma comunidade de lobos. Então, Julie era um lobo solitário, pois vivia longe de sua alcateia. Lobo, portanto, substantivo comum. É um substantivo que nomeia um ser de forma geral. Julie, substantivo próprio, porque esse substantivo nomeia um ser específico na espécie dos lobos. E o terceiro destaque que nós temos, alcateia, refere-se a um novo tipo de substantivo, a nova classificação de substantivo, chamada substantivo coletivo. Esse é o substantivo comum que nomeia um conjunto de seres. Então, o que é alcateia? A alcateia é um conjunto de lobos. Quando nós temos vários lobos formando um grupo, nós temos uma alcateia, ok? Então, substantivo comum é o substantivo que nomeia um ser.
geral. Julie, substantivo próprio, porque nomeia um ser específico da mesma espécie. E alcateia, substantivo coletivo, porque esse substantivo comum nomeia um conjunto de seres da espécie. No caso da nossa frase, nomeia um conjunto de lobos. Outros substantivos conhecidos, dentre vários que existem, são arquipélago, que é o coletivo de ilhas, é um conjunto de ilhas. Cardume, que é um conjunto de peixes. Multidão, que é um conjunto de pessoas, ok? Agora veja essa outra frase. A padaria do Raí tem o melhor pão da cidade. Ó, a padaria do Raí tem o melhor pão da cidade. Nós temos aqui Raí, que é Raí, substantivo próprio. Por quê? Porque designa um ser específico dentro da espécie. Nós temos aqui cidade, que é cidade, substantivo comum, porque ele nomeia todas as cidades ao mesmo tempo. Então, é o coletivo, ela fala do conjunto, de todas as cidades, sem destacar nenhuma. Nós temos aqui, então, agora, ó, pão. Esse pão a gente vai chamá-lo de substantivo primitivo. Por que chamá-lo de substantivo primitivo? Porque esse substantivo, ele dá origem a outra palavra. Então, a partir da palavra pão, nós damos origem a outras palavras. Quando isso acontece, essa palavra que deu origem a outras palavras é chamada de substantivo primitivo. No caso aqui, nós vamos ter agora padaria. Que é padaria? Substantivo derivado. Por quê? Porque ele surgiu, ele nasceu de outro substantivo. Nesse caso, ele nasceu de pão. Pão deu origem à palavra padaria. Então, pão é o substantivo primitivo, padaria é o substantivo derivado. Outros exemplos de série de primitivos e derivados que nós temos são esses aqui, ó. Pedra, que é pedreira, pedreiro, pedregulho. Então, primitivo, pedra. Derivados, pedreira, pedreiro, pedregulho. Primitivo, terra. Derivados, território, terrestre, terráqueo. Primitivos, relógio. Derivados, relojoeiro, relojoaria. Primitivos, jornal. Derivados, jornaleiro, jornalista, jornalismo. Então, toda palavra que deriva da outra, a gente vai chamá-la de substantivo derivado. Certo? Zé diferente. Vamos ver, prestar atenção nessa historiazinha agora, que a gente vai fazer uma atividade a partir dela. Zé diferente é uma história de Lúcia Pimentel. Ó, Zé começa então a pensar. Todo mundo é igual, mas não é por causa da roupa parecida, nem pela comida, nem pelas profissões que milhões exercem, carpinteiros, motoristas, padeiros, dentistas, livreiros, coveiros. Não, a gente fica igual quando para de pensar, quando só vê o mundo com a opinião dos outros. É bom, às vezes, ligar o olho e desligar a televisão. Zé diferente fica contente, pois aprendeu que todo mundo é igual e diferente. Não pela cor da pele, dos olhos, dos dentes, nem pela roupa, nem pelas modas quentes. Cada um é diferente quando pensa o mundo e tudo o que acontece com uma cuca legal. Quando pode fazer a cabeça de milhões de Zé iguais que ainda não sabem que mudar o mundo só depende de um pensamento de milhões de Zés diferentes. Bonita a história, não é? Agora, como essa história, vocês farão a atividade que se segue, ok? Primeiro, neste texto temos muitos exemplos de substantivos. Então escreva abaixo alguns exemplos retirados do texto de substantivos. Próprio, então eu quero que você anote aqui substantivos próprios, substantivos comuns, substantivos derivados. Quando juntarmos muitos Zés iguais ou diferentes, podemos usar um substantivo coletivo para representar. Qual seria esse substantivo? O que você entendeu quando o autor escreveu "é bom, às vezes,
ligar o olho e desligar a televisão. E a quarta questão, segundo o texto, o que é ser diferente? E por último, no texto, a palavra diferente está grafada de duas maneiras, com letra maiúscula e minúscula. Explique a diferença, ok? Então essas atividades que vocês farão, anotarão bonitinho no caderno de vocês e depois irão postar no local apropriado que eu vou indicar, ok? Então, até breve.